Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova. Quinta-feira, estamos aqui às vésperas da primeira eleição em que teremos o Ficha Limpa em vigor. Um momento celebrativo no Brasil inteiro. Eleições é tempo de festa para muita gente. Para outros é mais tenso, às vezes até um momento indesejado. Porém, podemos dizer com toda convicção, é uma grande celebração da democracia que estamos agora prestes a, mais uma vez, reviver. Hoje, em nosso programa, estaremos falando sobre voto consciente e sobre um projeto que a CNBB, ao lado da PUC Minas, estão encampando, que é conscientizar o eleitor através de peças publicitárias. E agora é muito oportuno a gente também, mais uma vez, falar sobre este assunto, porque estamos aí a menos de 72 horas da hora do nosso voto para estas eleições municipais 2012. Para falar conosco sobre o assunto, está aqui Dom Leonardo Urich Steiner, secretário-geral da CNBB. Quero cumprimentá-lo. Boa noite, bem-vindo, obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos os nossos telespectadores. Queria agradecer também a oportunidade de poder participar desse programa, uma vez que o tema ele é muito importante diante das eleições que teremos agora em breve. Dom Leonardo, eu estou vendo aqui já há aproximadamente um mês foi lançada essa campanha Voto Consciente, produzida em parceria com o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. A campanha Voto Consciente conta com vídeos, spots para rádio, televisão e textos com orientações para o voto consciente e pelo voto limpo. Primeiro, a ideia desta campanha, de onde partiu? A ideia da campanha partiu da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas também na conversa que tivemos com o Tribunal Eleitoral, com a ministra Carmen Lúcia. A igreja sempre esteve muito presente nos momentos de eleição, nos momentos antes da eleição. A igreja sempre tem procurado orientar através de cartilhas. Queríamos agora aproveitar a experiência da Arquidiocese de Belo Horizonte e ajudarmos com pequenos spots de rádio e de televisão, aproveitarmos esses meios de comunicação para ajudarmos a todos os brasileiros e brasileiras a votarem bem. É uma tarefa, um serviço da igreja. No nosso caso, uma tarefa, um serviço da CNBB em favor de todos os brasileiros. Olha, quem quiser pode acessar o site da CNBB, cnbb.org.br, e ali já vai acessar todas essas peças publicitárias. Eu assisti, ficou um trabalho belíssimo e bastante instrutivo para o nosso eleitor. Dom Leonardo, começando a falar agora mais profundamente sobre essas eleições e sobre eleições em geral, talvez o nosso povo brasileiro, o nosso eleitor, fique pensando qual deve ser a atuação política da Igreja Católica num momento como este. E é também já a primeira pergunta que gostaria de trazer para o senhor. Adequadamente, como age a Igreja num momento como este que nós estamos vivendo? Gostaria inicialmente de fazer a distinção entre CNBB e Igreja. Não que CNBB não seja igreja, mas a CNBB é uma organização dos bispos, os bispos que estão à frente das nossas igrejas particulares. Quer dizer, esse serviço, esse ministério que os bispos têm, por isso procuram sempre orientar, procuram sempre incentivar, procuram sempre, não só nos momentos de eleições, mas sempre de novo, dar as linhas da pastoral, as linhas de ação. Igreja somos todos nós. É você, sou eu, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, todo batizado, toda batizada faz parte desse estupendo corpo de Cristo que é a igreja. Então, quando dizemos igreja, muitas vezes pensamos assim, igreja, então são os bispos, a igreja somos todos nós. Então, quando dizemos assim, a CNBB está dizendo, estamos entendendo então o organismo dos bispos, os bispos que estão dando orientações, indicações. Quando dizemos o Santo Padre, é o Santo Padre que está nos orientando. Então, a CNBB sempre, historicamente, buscou orientar todos os católicos e também, por extensão, também buscou dar indicações a todos os brasileiros em questões de eleições, em questão da vida, em questão de comportamento, em questão de convivência, em questão de justiça, em questão de direito, em questão da pobreza,
sempre foi assim. Quando nós falamos da igreja, somos todos nós que buscamos viver o Evangelho. E o Evangelho, então, nos inspira a todos. E o Evangelho também inspira as orientações, as indicações dos bispos. Então, se dizemos assim, a igreja, que orientações, a primeira grande orientação é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus que está sempre nos indicando a justiça, está nos indicando o reino de Deus e sua justiça, está nos indicando sempre a fraternidade, está sempre nos indicando o perdão, está sempre nos indicando a necessidade de sermos irmãos, irmãs, somos todos filhos do mesmo Pai, que todos nós somos bem-aventurados, que todos nós buscamos uma profunda comunhão com todo o universo, não só entre nós. Então, essas indicações fundamentais da igreja, isto é, são as indicações do Evangelho. Bem, e quanto, diretamente, num momento político como esse que a gente está celebrando agora, como a igreja se posiciona? Eu digo a igreja, instituição agora, os bispos, representantes da igreja. Como ela se posiciona? Ela tem candidato, ela tem partido? Eu já sei que não, mas eu faço a pergunta justamente para responder ao questionamento de muita gente. Isso. A CNBB sempre tem, e mesmo a igreja, como o Santo Padre, o nosso magistério, sempre tem insistido para que não tivéssemos um partido. A Igreja Católica não tem partido, não fundou um partido. Uma outra coisa seria se os cristãos, se os católicos que estão na lide da política, que são os políticos, decidissem eles criar um partido ou, digamos, um partido de inspiração a partir do Evangelho. Seria uma outra questão, mas de a igreja organizar como magistério, a igreja organizar como CNBB, isso não. O que nós temos sempre feito é, inclusive, dizer que os padres não se filiem aos partidos. Existem, inclusive, determinações muito concretas. Portanto, existe, inclusive, a determinação, um padre sendo candidato a algum cargo, seja legislativo ou seja do executivo, ele deve suspender as suas funções, ele não pode celebrar publicamente. E, como nós temos alguns, eles publicamente não exercem o seu ministério. São as orientações da igreja, para que não haja uma mistura, digamos assim. Nós, como igreja, como ministros ordenados, como pessoas de liderança dentro da igreja, devíamos ser sempre as pessoas da comunhão. Sempre conseguirmos dialogar com todos e ajudar que os adversários dialoguem. Adversário político significa adversário, aquele que tem uma posição diferente, tem um programa político diferente. Os partidos, normalmente, eles se caracterizam por programas de governo, por ações concretas. Então, essas diferenças, elas são importantes, nesse sentido, são adversários. Mas quem está à frente, está na liderança, quem tem uma função importante dentro da comunidade, dentro da comunidade católica, ela deveria ser uma pessoa livre. Ela não é livre o suficiente quando filiada a um partido. Ela não é livre o suficiente quando candidato de um partido. Então, a igreja tem insistido, a CNBB tem insistido, e os bispos têm, nas nossas regionais, inclusive, determinações muito concretas. No Regional S2, que eu participei até pouco tempo, nós, como bispos do regional, nós emitimos uma declaração e enviamos a todos os padres e diáconos, insistindo para que não se candidatassem. Naturalmente, nós, como CNBB, incentivamos os católicos a participarem da política. Nós, na CNBB, temos uma escola de fé e política, onde desejamos preparar as pessoas para que exerçam esse papel importante dentro da sociedade. Ser político é um papel muito importante. Uma outra discussão é se os nossos políticos estão exercendo coerentemente e eticamente essa função, esse serviço dentro da sociedade. É uma outra questão. Mas o papel do político, ele é muito importante dentro da sociedade. Ele é muito importante. E a CNBB tem feito um esforço muito grande
Então, nós incentivamos a participação dos nossos leigos, incentivamos muito, e há necessidade de os católicos realmente se candidatarem. Essa indicação, inclusive, é importante dizer que nós incentivamos e apoiamos esses candidatos, mas não fazemos propaganda. Eu acho que isso é muito importante dizer. Nós não fazemos ostensivamente nas nossas celebrações, não podemos fazer isso, não é coerente com a nossa posição e creio também que não seja coerente com o Evangelho. Mas nós apoiamos os candidatos e incentivamos, eu acho que é necessário. A política, ela é fundamental. Isto é, incentiva o bom cidadão, que seja ele cristão, católico ou não, incentiva o bom cidadão a estar na política, porque ele fará uma diferença se ele for bom cidadão e bom cristão. E nós vemos isso que realmente faz a diferença. Faz a diferença. Muito bem. Agora eu quero fazer uma pergunta completamente oposta a isso que acabamos de conversar. Há pessoas que já dizem assim, por que a igreja não fica quieta nesse tempo de eleição? Para que ficar emitindo notas? Para que ficar dando orientação, querendo ajudar de uma coisa ou de outra? A igreja não deveria fazer nada disso. Existem também posicionamentos completamente, radicalmente contrários ao que estamos conversando aqui. O que dizer? Nós não podemos nos ausentar. Todo ministro ordenado, todo bispo, todo padre, todo religioso, toda religiosa, todo batizado, todo pai, toda mãe, todo jovem, nós somos políticos. Nós somos seres políticos, porque nós convivemos. Nós não somos seres isolados. Nós construímos uma sociedade. Na nossa convivência, nós vamos construindo ou deconstruindo uma sociedade, a convivência humana. Então, o elemento fundamental, digamos assim, nosso, nós somos seres políticos. Uma outra questão é a política partidária, mas nós, como seres humanos, nós exercemos esse nosso ser político na nossa convivência. Nós discutimos os problemas, nós discutimos o que é melhor, nós discutimos, fazemos propostas. Nas nossas pequenas comunidades existem as discussões, quer dizer, eu estou exercendo o meu papel político, sem ser um político oficial. A igreja não pode se ausentar dessas discussões, não é? E depois também existem valores fundamentais que o Evangelho nos dá e que nós queremos dar visibilidade, desejamos que eles se tornem valores da convivência humana, o respeito, o amor, o cuidado pelos pobres, o cuidado pelos doentes. Essas pessoas mais frágeis, elas necessitam da política, eles necessitam dos políticos, eles necessitam do governo. Ora, como a igreja, digamos, como o CNBB, não entrar na discussão no momento? E depois e o momento é exatamente o momento mais adequado para se expor este pensamento, esta preocupação, este cuidado com o mais fraco. E depois, um momento da eleição é que nós entregamos o que nós gostaríamos de fazer, entregamos na mão de algumas pessoas para que elas nos representem. Ora, não pode ser assim, que uma vez recebeu o voto e nós não acompanhamos, a pessoa não se sinta comprometida, o político não se sinta comprometido com seus eleitores. Quer dizer, existem diversos elementos importantes onde a CNBB ela tem visto que ela exerce um papel muito importante de ajudar na construção da sociedade. A CNBB é um agente social. A igreja, ela participa da vida social. Ela não pode estar ausente e, principalmente, não pode estar ausente num momento tão importante, que é o momento das eleições, onde muitas vezes tem uma indicação também de um futuro. Quanto a esta atuação da CNBB já há décadas, eu ouvi uma entrevista da ministra Carmen Lúcia, e ela disse isso repetidas vezes, que é a ministra presidente do TSE no momento, ela disse várias vezes que esta contribuição da CNBB há décadas no Brasil para o processo político eleitoral, ela disse que é dos mais apreciáveis, que é impensável a democracia que temos hoje não fosse também essa contribuição da CNBB. Então vai aqui, de fato, um testemunho de que isso de fato acontece. Na semana passada, Dom Leonardo,
a CNBB divulgou uma nota intitulada Eleições Municipais 2012, Voto Consciente e Limpo. O senhor pode trazer para a gente uma síntese deste documento? A Assembleia Geral deste ano já havia publicado ou dado às nossas comunidades um texto, uma mensagem sobre as eleições. Agora, mais próximo das eleições municipais, o CONCEP, o Conselho Pastoral, achou importante enviar uma mensagem a todas as nossas comunidades. O desejo é que o texto seja lido em todas as comunidades, sejam elas comunidades grandes, comunidades pequenas, e realmente levarmos essa mensagem. Essa mensagem tem fundamentalmente 3 pontos. Primeiro, recordar a importância do voto, a importância da participação nossa na democracia, a importância do voto, que o voto seja o voto limpo. Então, está recordando, o texto recorda duas leis já, aquela da compra do voto e a da ficha limpa. Depois, a recordação muito importante de acompanharmos depois das eleições, aqueles que são eleitos. E um último elemento é a questão da violência que nós estamos constatando. E, então, uma mensagem muito importante sobre a necessidade da convivência pacífica, uma convivência fraterna, no momento em que se disputam os cargos. Eu vou voltar a tratar com o senhor desses pontos daqui a pouquinho no nosso próximo bloco e também vou trazer aqui uma notícia interessantíssima que achei. O TRE do Pará e a CNBB lançaram um disque denúncia que nestes últimos dias agora das eleições está funcionando 24 horas para todo tipo de denúncia, fraude, violência, seja o que for. A gente volta já no próximo bloco falando sobre isso.